Pessoal, olá! Nós vamos falar sobre catalise, certo? O autocatalise é um tipo de reação em que um dos próprios produtos atua como catalisador. Ok? Já tinha até começado a falar isso com vocês quando iniciamos aí o nosso conteúdo do livro. Até falei sobre o catalisador, né, que os carros possuem. Desses exemplos é a reação a seguir. A temperatura ambiente é lenta, mas à medida que produz o íon manganês, ela vai ficando cada vez mais rápida, né? E nós temos aí o nosso sistema aí de catalisador, né, demonstrado nessa equação química. Outro exemplo é a reação entre o cobre e o ácido nítrico. Aqui eu quero estar destacando para vocês aqui, né, que olha só, o que nós tínhamos aqui, o elemento que nós tínhamos aqui nessa reação aqui, o que aconteceu com ele? Primeiramente foi formado água, certo? Nesse momento onde formou a água, ele pegou o oxigênio, ele reduziu o oxigênio. Reduziu de quem? Reduziu aqui, ó, do manganês, né? Já houve uma redução aqui do manganês, o manganês ficou sem oxigênio, certo? E também reduziu aqui no COO, né, ficando apenas em CO2. Houve essa redução aí, certo? Desses elementos que são poluentes. O catalisador, ele tem essa capacidade, é por isso que às vezes a gente vê o escapamento do carro ali pingando, às vezes até da moto não é muito comum não, mas do carro geralmente é mais fácil estar observando isso, porque é essa transformação em água, certo? Logicamente que essa água não é água pura, não é água boa para se consumir, mas já é uma minimização das reações. Nós temos aqui essa outra reação que foi mostrada, onde o hidrogênio, ó gente, o hidrogênio que estava nessa solução aquosa, ou aqui aquosa, né? O hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, esses três elementos juntos, onde o O é O3, né? Então teve um que ficou junto com N, né? E o outro formou aquela moléculazinha de água ali, certo? Decompondo, reduzindo aí o poluente. Nesse caso, o catalisador é um óxido de nitrogênio, que à medida que é formado, vai aumentando progressivamente a velocidade da reação. Infelizmente, são poucas reações que se dão nessa forma. Assim, a maioria dos processos industriais ainda necessitam que se adicione o catalisador, né? Algumas fábricas elas possuem, né, no seu sistema de liberação de gás ali, catalisadores, e tem outros que são queimados. Você vê, às vezes você vê uma fábrica onde ela tem uma torre alta e lá às vezes é possível ver uma chama, porque está fazendo a combustão, a queima de alguns elementos poluentes para ter uma redução ali. Olha, graficamente, vocês podem estar observando que o nosso gráfico vai estar similar aos gráficos anteriores, né, de colisão. Nós temos aqui o reagente, vai ter aquela curva e depois o produto, que geralmente no catalisador, principalmente quando ele está funcionando da forma correta, o produto ele sempre vai ficar reduzido, ele vai ficar abaixo do reagente, vai ficar abaixo, tá bom? Como ele vai ficar abaixo do reagente, esse gráfico nosso aqui, gente, é um exotérmico, tá bom? Abreviando sempre o Tzinho ali, exotérmico. Esse exotérmico, lembrando vocês, o produto, que é a parte final gráfica, está abaixo do reagente. Ou seja, o nosso ΔH vai ser negativo. Ele precisa fazer isso porque o reagente ali que está chegando
nesse catalisador, ele precisa o quê? Ele precisa reduzir, ele precisa fazer quebra de molécula para reduzir a poluição, certo? A poluição ali pelo esse processo químico. Então, o produto tem que ser reduzido, tem que ficar menos, e com isso é exotérmico. Olha só, o nosso sistema aqui de catalisador, nós temos uma etapa 1 aí, onde A mais C, né? Nós vamos ter subsequentemente a C, o composto intermediário. Na etapa 2, nós já pegamos esse AC mais B, nós temos aí a reação AB mais C, né? A reação global, então, vai ser A mais B, né? Reação AB, entalpia, o complexo ativo, sempre lembrando ele aqui, certo? Nesse caso aqui nós temos dois picos no gráfico aí, na linha do gráfico azul, porque isso são dois gráficos, o da linha vermelha, certo? E o da linha azul, ok? Porque aí a gente tem essa questão aí de dois pontos aqui. A gente tem que ter cuidado com essas questões aqui, onde varia o complexo ativo, pois ele pode pedir o primeiro complexo ativo ou ele pode pedir o complexo ativo do gráfico, o complexo ativo, e ele vai estar sendo indicado no maior gráfico, certo? Então, cuidado com isso daí. Quando eu estou falando complexo ativo no maior gráfico, gente, eu estou me referindo ao quê? Tanto ao gráfico vermelho como ao gráfico azul, porque são dois gráficos que nós temos aí, não é um, é dois. O catalise homogênea, todas as substâncias envolvidas, o catalisador estão no mesmo estado físico e formam um sistema homogêneo, ou seja, totalmente gasoso aqui, como foi indicado no exemplo, tá bom? O catalisador heterogêneo, a substância envolvida e o catalisador não estão no mesmo estado físico ou forma do sistema heterogêneo, ou seja, o estado físico vai ser diferente, nós vamos ter o quê? Pode ser gasoso e líquido, pode ser gasoso e sólido, que nesse caso aqui nós temos aqui gasoso e ao sólido ali, né? Houve alteração do estado físico, tá bom, pessoal? Gente, um dos sistemas que nós temos aí são que substrato, centro ativo, né? Enzimas altera ligeiramente a sua forma à medida que a substância se liga, fechando lá em produto. Mas, professor, calma aí, eu já vi isso em biologia. Sim, nós já estudamos isso daqui já em biologia, porque isso daqui faz parte, né? Porque a enzima é quem faz esse processo. Inclusive, o DNA, o RNA, acontece que aquelas quebras são feitas por quem? São feitas por enzimas, né? É um substrato extraído no centro ativo da enzima. Com isso, o complexo de enzima substrato, complexo enzima substrato, aqui ó, realizou a quebra, né? E no final nós temos ali o produto ali, sempre lembrando, inicialmente é o que? Inicialmente a substância que nós estaremos ali, ela sempre é reagente. No final, sim, aí sim, o produto. Os inibidores, que são aqueles que têm um efeito contrário ao dos catalisadores, ou seja, diminui a velocidade das reações, porque possui a propriedade de aumentar a energia de ativação necessária para que o reagente consiga formar o complexo ativo. Nas indústrias, os inibidores são usados quando se quer calcular a velocidade de reações muito rápidas, então quando se deseja retardar determinadas reações. Um exemplo disso é a decomposição de alimentos, ok? Bebidas, cosméticos, remédios, cadáveres, né? Às vezes vai fazer um translado, né? Que é tá
tá levando ali aquela pessoa, aquele ente querido que faleceu, às vezes faleceu numa região e está longe do berço da família, onde foi criado, nasceu e quer fazer aquele transporte. Então, vai ser aplicado ali, né, alguma substância, como a mais comum é formol, que, gente, às vezes nós não temos total conhecimento, mas a gente está tomando um iogurtezinho ali, tem um pouquinho de formol, a gente está comendo o produto industrializado, tem um pouquinho de formol, né? Porque vai estar ajudando a conservar aquele produto ali. Inclusive, uma época, né, houve algumas bebidas lácteas, né, provenientes de leite, que o nível de formol estava muito alto. Eu sou, mas formol eu achava que aplicava só em bicho e em pessoas mortas. De jeito nenhum. Existem algumas aplicações estéticas que utilizam formol, até mesmo composições no cabelo, tá bom? São adicionadas conservantes, que são inibidores, tais como parabenos, cujas estruturas são mostradas, né? Nós vamos estar mostrando aqui, inibidores e veneno. Gente, olha só, o inibidor é uma substância que retarda a velocidade de reação. O veneno é uma substância que anula o efeito de um catalisador.